Obrigado. Gostaria por agradecer o convite para estar hoje aqui perante vós. Este slide pretende representar a variedade de culturas onde nós podemos viver e representa um carrossel. E, portanto, é num carrossel que nós podemos estar um pouco baralhados do movimento que tem, mas é a partir dele que nós podemos examinar o mundo. E, neste caso, o que eu vos trago, a questão, o porquê, é porque tendemos a avaliar o efeito das culturas, como nós construímos a ciência, como nós podemos inovar, como nós podemos realizar atos criativos. Começando pela ciência, temos aqui uma tabela de uma base de dados chamada Essential Science Indicators, que divide as áreas científicas em 22 disciplinas e que contabiliza, por exemplo, as citações dos países num período de 10 anos para trás da data onde é consultada. Olhando para este slide, que representa as citações normalizadas nas 22 áreas da Alemanha e da França, nós diremos, culturalmente, em ciência, estes países são muito semelhantes. Coloquemos a Rússia e o panorama muda radicalmente. Reparem o predomínio da física na Rússia ou tão baixo quanto é a medicina clínica na Rússia. Portanto, a Alemanha e a França vão ser muito iguais, muito próximas. A Rússia será muito distinta da Alemanha e da França. Então, o que nós vamos fazer, por métodos estatísticos ditos de quimiometria, é ter aqui um conjunto de objetos a diferentes distâncias e vamos agrupá-los a partir da menor distância. Começa-se por agrupar o objeto 1 e 2, depois calcula-se a distância média do objeto 5 ao grupo já formado, 2,5 é superior a 2,4. Então, seguidamente, o programa coloca o objeto 3 e 4 num grupo à parte. Depois, sim, o objeto 5 agrupa-se com o grupo já formado 1 e 2. E depois, finalmente, todos os objetos. E temos aqui o que se chama um dendrograma, que nos permite ver maior proximidade e afastamento dos objetos entre si. Ora, se fizermos isto para a ciência europeia, para as 22 áreas científicas, temos aqui a Alemanha e a França os mais próximos, não há surpresa nenhuma. Um pouco de distância, a Suíça e depois a Espanha. Num outro grupo, lá está ao cimo, Portugal, República Checa e Hungria. Bem, como se vê, basta comparar a Suíça com a Alemanha ou com a França, os países não estão agrupados por dimensões, como se vê. Quando vamos ao mapa da Europa e marcamos a distância mínima, encontramos, excluindo o caso de Portugal, uma proximidade geográfica. Porquê? Isto tem que se recorrer a uma teoria de construção do conhecimento que vem de Michael Polanyi e que diz basicamente que nós operamos a partir de uma base de confiança, chamadas molduras fiduciárias. De quê? De língua, do acordo tácito nos nossos pensamentos e mentalidades, na herança cultural, etc. E aquela proximidade geográfica na Europa reflete exatamente estas afinidades linguísticas, culturais que se construíram ao longo da história. Mas nós podemos querer ir mais longe. As áreas científicas não são todas independentes. Podemos querer reduzir o número de variáveis. E conseguindo, mantendo cerca de 80% da informação total, temos duas componentes apenas, duas variáveis. Um eixo
horizontal e um eixo vertical. Atendemos no eixo horizontal, temos Rússia, Ucrânia, Polónia, Eslováquia, Hungria, França, Suíça, etc. Finlândia. O que é que representa aquele eixo horizontal? Está lá escrito função social da ciência, mas vamos... É que olhando para a evolução ao longo daquele eixo, do perfil de 3 áreas disciplinares, o que é que vemos? Por exemplo, a medicina clínica, o azul claro, cresce desde a Ucrânia e a Rússia, acentuadamente até aos países da Escandinávia. A física, o azul intenso, declina acentuadamente desde a Ucrânia e a Rússia até aos países escandinavos. A química faz o mesmo, mas menos acentuadamente. Isto reflete uma espécie de função social da ciência. Como é que as comunidades científicas respondem aos anseios das comunidades em problemas de saúde, em problemas militares, em problemas materiais, etc. E o que é que representa o eixo vertical? Bem, o eixo vertical não tem nenhum padrão. Se fizéssemos aquelas 22 disciplinas, não encontrávamos nenhum padrão. Era relativamente caótico. Temos que olhar para a história. E na história temos lá em cima países como a República Checa, a Hungria, Portugal, a Espanha, a França, a Suíça. São países cuja cultura nós vamos chamar papo-cesaristas. Ao longo da história, o Papa tinha mais poder que os reis ou os senhores feudais. Portugal foi reconhecido na sua independência pelo Papa. O Papa convocava cruzadas. No quadrante por baixo, da parte negativa, temos o chamado cesaropapismo do Oriente, com a Ucrânia, a Rússia, a Grécia, a Finlândia, a Turquia, onde Constantino, o primeiro imperador que se converteu ao cristianismo, convocava concílios, algo que é religioso, e até moldava, para não dizer determinava, as decisões dos concílios. Portanto, temos aqui um eixo, afinal, de culturas religiosas, por estranho que isso pareça na construção da ciência. Avançando um pouco, vamos ao perfil das patentes. As patentes, os mais próximos são Portugal e Espanha. Isto vai-nos... Portanto, Portugal e Espanha, no que diz respeito às patentes, não há ciência, porque em ciência a Espanha já evoluiu para ficar junto à Alemanha e à França. Portugal está aqui junto com a Espanha porque partilha uma cultura, tal como com a República Checa e com a Hungria, das 3 culturas: a cristã, a muçulmana e a hebraica. E isto faz unir, não tanto Portugal e Espanha, pronto, que agora nas patentes estão aqui unidas, mas explica-nos porque é que nós estamos próximos culturalmente da Hungria e da República Checa. E agora vamos entrar no domínio da criatividade, uma inovação muito mais criativa, que é hoje um motor importante do desenvolvimento. Temos aqui Flórida e Tinagli, que definiram mesmo indicadores para os países europeus e dos Estados Unidos de eurocriatividade ligados à classe criativa, às tecnologias, etc. Bem, nos grupos mais atrasados, já vos antecipo, não era novidade, encontramos Portugal, Espanha e Grécia. Mas não só. A construção daqueles índices baseia-se em 3 índices de talento, de tecnologia e de tolerância, e cada um deles construídos à base de outros 3 índices que eu não vou agora detalhar. E podemos ver a construção dos dendrogramas para cada um daquele tipo de índices. Por exemplo, no talento, a França está junto à Irlanda, a Grécia junto à Espanha, Portugal junto à Itália. Depois, para a tolerância, Portugal está junto à Irlanda e aos Estados Unidos, enfim, aspectos religiosos. A Grécia junto à Alemanha e à Finlândia, a Espanha junto à Itália, por exemplo. Quando vamos à tecnologia,
começamos a ver um grupo de países um pouco diferenciados, mas reparem, Espanha, Portugal, Grécia, Irlanda e Itália. Já disseram, os PIGs, não é? E quando juntamos todos os indicadores, é muito marcante os PIGs, que se vão a Grécia e a Espanha juntas, depois a Itália mais separada, a Irlanda mais separada e Portugal mais separado. Bem, e agora podemos ir outra vez fazer uma análise de componentes principais, reduzir as variáveis. E o que é que nos dá? Bem, tem um eixo PC1, que representa comportamento coletivo, e um eixo mais do individual. Mas dos indicadores das variáveis primitivas, temos aqui um grupo, o Self-Expression, o Talent, Innovation, o High Technology Innovation. Pertencem ao mesmo grupo. O que é estranho é que o Self-Expression, que é, por exemplo, valores de liberdade, de democracia, de liberdade de opinião, caem a ter influência tal e qual como o talento e as inovações, quer de baixa tecnologia ou de alta tecnologia. O segundo grupo, de Human Capacity and Creative Class. E o terceiro grupo, que é mais estranho, porque este componente dos values não basta em duas dimensões, tem uma terceira e, portanto, tem uma ilusão de ótica. Mas temos aqui o Research, Innovation e Attitudes. Vamos agora aos objetos, aos países. Portanto, temos os pesos destas variáveis primitivas nas novas variáveis, e dos países o problema é este. Os PIGs estão todos neste quadrante inferior. Portugal, no que diz respeito ao comportamento individual, não difere muito de uma Alemanha, ou de uma França, ou de uma Finlândia. Mas é no comportamento coletivo que Portugal é o pior dos piores. Infelizmente, com esta visão vos deixo e agradeço aos meus colaboradores e a vossa atenção.